Você é de esquerda? Você é de direita? Você é anarquista? Você é conservador? Você é católico? Você é protestante? E se eu te disser que para Friedrich Nietzsche tudo é a mesma coisa, simplesmente uma jaula, e uma jaula ideológica. O interessante é que a ideologia é a prisão mental em que o rebanho constrói para si mesmo com o medo de ser livre. Hoje nós vamos falar sobre o martelo que Nietzsche usa para decifrar e desmontar todas as ideologias. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após o sinal da vinheta. Por que Friedrich Nietzsche desprezava sistemas? Porque todo sistema tem uma espécie de ideologia, e toda ideologia, na maioria das vezes, é um conjunto de verdades pré-fabricadas, o que é o oposto de pensar. A verdade estabelece uma realidade última. O pensamento não. O pensamento questiona além da verdade, porque ele sempre quer além da verdade para descobrir se há mais verdade, ou seja, mediante cada dúvida que eu tenho e cada verdade que se estabelece por essa dúvida, eu vou ter mais dúvidas ainda. Então é uma espécie que o pensar, na verdade, ele é uma espécie de martelo, porque desfragmenta todo tipo de convicção e todo tipo de verdade. Tanto Nietzsche quanto o Buda, eles tinham o costume de dizer a seguinte palavra: uma verdade, ela não é verdadeira, principalmente porque ela é histórica. Na verdade, porque toda a verdade, ela não é somente histórica, mas também psicológica e contextual. Então, o que era verdade antes de ontem não é hoje. O que é verdade hoje não será verdade amanhã. Então, toda a verdade, ela sempre se estabelece num conceito de como as coisas deveriam ser e não como as coisas realmente são. Então, por exemplo, todo o moralista, ele segue uma moral de rebanho, que é uma pessoa totalmente ressentida. Ela olha para a vida como a vida deveria ser e não como ela é. O interessante também é que a moral de rebanho, ela sempre se estabelece da seguinte maneira: toda vez que a ideologia peca, é sempre por culpa do outro. Porque a ideologia, na maioria das vezes, tem um costume de criar o quê? Um inimigo imaginário, do qual que as pessoas lutam contra esse inimigo para poder se estabelecer uma espécie de ordem. Ou seja, quem luta contra a nossa ordem, contra o nosso sistema de pensar, merece ser totalmente punido. Então, a moral de rebanho, na maioria das vezes, vamos dizer assim, é totalmente ressentida. Então, quando você fala que uma causa é sua, mas na verdade ela não é. Deram uma causa para você defender como se fosse sua, porque a ideia está sobre o pensamento. Pessoas não têm ideias. Ideias têm as pessoas. E por quê? Se a pessoa realmente pensasse, ela teria uma ideia a partir da sua própria realidade, não por algo que foi imposto pela cultura e pela sociedade. Como a religião, ela manipula pelo ressentimento. O interessante é que toda ideologia precisa de um inimigo. Ou seja, esse inimigo pode ser o burguês, o infiel, o opressor, o capitalista, o comunista, o pecador, o diabo, ou Satanás, ou qualquer coisa. Por exemplo, a ideologia, ela sempre tem o costume de canalizar todo o seu ódio, que é totalmente impotente, em ressentimento. E chama esse ressentimento de injustiça. Então, essa é uma forma de um gaslight supremo, do qual que, se você discorda da ideologia, você é totalmente mal. Ou seja, se você tem um pensamento crítico, você está indo contra uma verdade. Mas toda a verdade, ela nunca segue um indivíduo. Tá? Ela sempre segue, por exemplo, o rebanho. Isso é a crítica do qual que Nietzsche ele fala, né, sobre o conceito de ideologia. Porque no seu livro, Crepúsculo dos Ídolos, ele diz o seguinte: eu procurei grandes homens, mas na verdade o que eu encontrei foram macacos dos seus ideais. Ou seja, Nietzsche ele estabelece que o próprio homem cria o ideal,
Ele vai galgando historicamente até chegar a um certo tipo de valor. Depois, quando ele chega no topo, ele tira a escada. Depois que tira essa escada, ele adora aquele ideal como se ele sempre existisse, mas na verdade não, porque o homem criou o ideal e ele, criando o ideal, ele adora o ideal como se o ideal fosse algo dado dos deuses para ele. Então é por isso que o ideal sempre está ligado, por exemplo, a um horizonte utópico, algo que vai acontecer e que nunca acontece. E por que nunca acontece? Por causa dos próprios inimigos imaginários que a ideologia cria. É por isso que, por exemplo, um sistema político, um sistema de pensamento, ou um ditador, toda vez quando dá algo errado dentro dos seus planos, a culpa nunca é dele. A culpa é sempre do outro que não entendeu muito bem. Ou então a culpa é dos inimigos, mas na maioria das vezes os inimigos são criados, né? E as pessoas são ensinadas, as pessoas que estão dentro desse sistema ideológico, político ou filosófico, odiar aquilo que não conhece. Eles odeiam algo não porque conhece, mas sim porque foi ensinado, né, a odiar. E isso vemos, por exemplo, na história, né, do mundo, né, em questão de lutas racistas, né, e sistemas de pensamento. Então, como a pessoa também ela é ensinada a odiar, a pessoa também pode ser ensinada também a amar. Ou seja, todo tipo de verdade que é ensinado como se fosse totalmente como eterno, na verdade ela tem um cunho que é totalmente histórico e psicológico. Mas se vocês estão gostando do tema de hoje, se o nosso tema faz sentido para vocês, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. Nós publicamos os nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas, às 20 horas. Mas como eu não quero me delongar muito, eu quero falar para vocês sobre o próprio item, que é o antídoto. E qual seria esse antídoto que o próprio Nietzsche fala? Que seria o espírito livre, porque o homem livre para Nietzsche, por definição, é anti-ideológico. Ou seja, ele pode ter uma ideologia, mas só que essa ideologia não segue a sua vida. Porque quando a ideologia está sobre a vida, ela sempre fala como a vida deve ser, e não como a vida realmente é. Então, todo ideológico, tanto político, religioso ou institucional, ele é frustrado em relação à realidade, porque a realidade não segue seus parâmetros mentais. É por isso que são criados grupos religiosos, sistemas religiosos, do qual que a pessoa costumeiramente espera por uma reviravolta histórica, do qual nunca irá acontecer. Por que nunca irá acontecer? Porque o mesmo grupo ideológico, eles vão negar todos os fatos, tudo aquilo que refere à própria história do grupo, eles vão negar, mas sim vão dar aqui um cunho totalmente apocalíptico, ou seja, eles sempre vão pegar aquilo que convém ao grupo para se afirmar, e tudo aquilo que contradiz a ideia do grupo, né, os líderes religiosos, ideológicos e políticos falam que essas pessoas que questionam é praticamente do contra e não conhece, na verdade, o sistema que irá libertar o Brasil, ou será que irá libertar a igreja evangélica? Não, na verdade, todo sistema ideológico sempre busca, na maioria das vezes, doutrinar a pessoa. Não se mostra o caminho. As pessoas querem levar a pessoa para um caminho. Tem até um conto budista que diz o seguinte, em que um jovem queria seguir um certo mestre, né, yógico, e esse jovem falou: mestre, me ensine o caminho. Aí o mestre mesmo pergunta para o jovem: você quer que eu lhe mostre o seu caminho, ou eu lhe mostre o meu caminho? Porque o meu caminho sou eu que sigo, o seu é você que você segue. Mas se você seguir o meu caminho, você será escravo da minha maneira de pensar. Você será escravo da minha ideia, do meu formato de pensamento, da minha ideologia. Então, por isso que muitas vezes as pessoas desprezam o pensamento crítico e querem um pensamento totalmente pragmático, dogmático, pensamento de manada, né? Por isso que todas as ideologias, elas têm medo do pensamento crítico.
tem medo de tudo aquilo que questiona as suas bases. Então, para você ver que toda base ideológica, ela nasce a partir de um fato histórico. Isso, na verdade, não tem como negar. Mas o que se desenvolve em cima desse fato histórico se torna totalmente alienado. Porque as pessoas, por exemplo, vão isolar um ponto da história, né, e sempre vai criar um valor em cima de como aquele sistema deveria ser. Então, por exemplo, toda a igreja, toda a filosofia, toda a política, sempre que sai de um determinado segmento religioso e ideológico, se torna muito mais radicais. Tem marxistas que são muito mais radicais do que Marx, né? Tem capitalistas que são muito mais, por exemplo, radicais do que os capitalistas clássicos, né? Mises, por exemplo, dentre outros, né? Então você vê que, por exemplo, até no meio evangélico que você vê isso, né? Por exemplo, muitas pessoas são mais radicais do que o próprio Jesus, muitas pessoas são mais radicais do que o próprio Moisés, muitas pessoas são mais radicais do que o próprio Elias. Por quê? Porque as pessoas fazem uma leitura da realidade como as coisas deveriam ser. Então a pessoa se vai entrar numa espécie de um fluxo que é totalmente alienado, né? Mas é uma espécie de uma aspiral, né, descendente. E quanto mais uma pessoa tem uma ideologia, ela fica mais alienada da realidade, porque ela tem uma abstração da sensação daquilo que ela sente como deveria ser a realidade. É aquela coisa, por exemplo, de Hegel, né? Tese, antítese e síntese. Tem a realidade, o meu pensamento. Da realidade do meu pensamento eu tiro a minha subjetividade. E minha subjetividade vai criando um sistema de pensamento. Essa minha subjetividade vai virar tese, e depois eu vou tirar a antítese para depois criar a síntese. E assim vai mais para trás. Então, quanto mais as pessoas são subjetivas, menos realistas elas são. Então, a verdade ela se torna muito mais longe do seu referente. Ou seja, há uma ligação entre símbolo, palavra e realidade, né? Então, as palavras elas estão dando mais sentido ao símbolo do que a própria realidade. Então é por isso que as pessoas, quando se tornam muito mais ideológicas, elas estão muito mais se abstraindo do real, porque elas sempre estão de acordo com uma realidade que deveria ser. Então o símbolo está muito mais ligado à palavra e não à realidade. Então é por isso que muitas vezes as pessoas negam a realidade a favor do seu símbolo. Então toda ideologia ela se baseia em uma espécie de horizonte utópico, do qual que nunca se firma, nunca se estabelece. Está sempre para aquilo que vai acontecer e nunca vai acontecer. Então o homem livre, ele não tem um costume de pensar se isso é de esquerda, se isso é de direita, se isso é de capitalista, se isso é comunista. Ele pergunta se esse tipo de sistema de pensamento se afirma a vida ou se nega a vida. Porque se ele afirma a vida, tudo bem. Mas se ele nega a vida falando como a vida deveria ser, isso na verdade se torna o maior sofrimento do homem, porque ele está acatando uma espécie de um pensamento de rebanho, do qual que vai criar sempre o horizonte utópico, do qual que vai ligar ou desprezar totalmente a realidade. Então, o manipulador, ele ama a ideologia porque ele dá um exército de ressentidos para ele. E esses ressentidos sempre se justificam. Mas com a verdade que tu deves, que falaram que você tem que seguir e que você percebeu que era na verdade uma arma de manipulação. Decifre nos comentários se vocês gostaram do tema de hoje, se o nosso tema foi totalmente relevante para vocês. Por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê o joinha. E como sempre, eu agradeço mais uma vez o carinho e a atenção de todos e até o próximo vídeo.